Estamos aí de volta com noções de direito tributário para você, aluno do NAF, para você, estagiário aí do atendimento orientado, enfim, para as pessoas que acharem interessante a disciplina. Noções de direito tributário. Noções de direito tributário com Francisco Leite Duarte, sou auditor da Receita Federal lá em João Pessoa, na Paraíba. E para esse nosso estudo, conforme a gente já disse a vocês, estamos utilizando alguns gráficos, alguns quadros sinóticos extraídos do nosso livro Direito Tributário, Teoria e Prática. Para isso a gente dá os créditos. Naturalmente que existe uma bibliografia riquíssima e vasta na área de tributação que vocês também podem utilizar. Posso dar outros exemplos além desse Direito Tributário, Teoria e Prática. Um grande livro também, Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, um grande livro para se estudar Direito Tributário. Sacha Calmon Navarro Coelho, também com Sistema Tributário Nacional. Ricardo Alexandre, também um conterrâneo lá de Campina Grande, lá da Paraíba. Enfim, nós temos grandes obras de direito tributário, essa daí apenas porque a gente utilizou os gráficos de lá e facilita, já que eu sou o autor dessa obra. Pois bem, quem quiser aprofundar o estudo, portanto, procure quaisquer outros livros de direito tributário, ou esse daí também. Muito bem, vamos para a unidade número 2. A primeira unidade, já vimos, foi a atividade financeira do Estado, onde estudamos os recursos públicos, o tributo, seu conceito legal, natureza jurídica e as espécies de tributo. Agora vamos adentrar numa unidade muito importante, que é a parte do Sistema Tributário Nacional. Esse Sistema Tributário Nacional, ele está plasmado na Constituição Federal. As normas maiores de direito tributário estão na Constituição Federal. Na verdade, a doutrina diz que o nosso sistema tributário nacional, ele porta duas características singulares. Ele é rígido e ele é exaustivo. Ele é rígido porque nossa Constituição é rígida. Porque a nossa Constituição, ela só pode ser alterada mediante um procedimento especial, que é uma proposta de emenda à Constituição. Esse sistema tributário é exaustivo porque a Constituição brasileira, de forma a miúde, traz todas as regras superiores sobre tributos. O que é diferente em relação a outros países. A maioria dos outros países trazem muito poucas regras sobre tributos. Mas no Brasil, não. Só para vocês terem uma ideia, o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, que trata somente sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, pertencente aos Estados-membros, são praticamente 2 páginas de Constituição, para vocês verem a forma detalhista como a Constituição Federal trata a tributação no Brasil. Muito bem, se nós verificarmos a Constituição Federal em busca de dispositivos sobre tributos que versem de forma direta ou de forma indiretamente sobre tributos, nós vamos encontrar alguns grupos temáticos de conteúdos jurídicos. Por exemplo, a gente vai encontrar um grupo de dispositivos constitucionais que atribui competência tributária. Exemplo, o artigo 153 da Constituição diz quais são os impostos da União. Exemplo, o artigo 155, que traz os impostos de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal. E também o 156, que traz os impostos de competência dos municípios. Vejam aí então que esse grupo de dispositivos está atribuindo competência tributária às entidades da federação para elas criarem os seus respectivos tributos. Mas nós estamos imbuídos de encontrar outros dispositivos constitucionais sobre tributos. E buscando ali na Constituição esses dispositivos, vamos encontrar agora um outro grupo de dispositivos
Esses dispositivos, agora encontrados, eles não mais atribuem competência tributária. Eles limitam a competência tributária. Eles trazem limitações constitucionais ao poder de tributar. Exemplo, todo o artigo 150, que diz, olha, tributo só pode ser criado por lei, tributo criado em um ano só pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. São dispositivos que estão limitando o Estado no exercício da tributação. Mas se nós continuarmos procurando artigos lá na Constituição sobre tributos, vamos encontrar um outro grupo de dispositivos que traz um perfil mínimo sobre alguns impostos, principalmente sobre os impostos estaduais e municipais. Por que principalmente? Porque como nós somos uma federação, há sempre a possibilidade, a potencialidade de atrito de Estado-membro com Estado-membro, de município com município. Por isso que a Constituição traz normalmente um perfil mínimo sobre os impostos estaduais e municipais. Exemplo, o artigo 156. O artigo 156. E, por fim, lá na Constituição, nós vamos encontrar um grupo de dispositivos que faz a partilha da receita tributária. Exemplo, artigo 159 e seguintes da Constituição Federal. Nós vamos encontrar, por exemplo, um dispositivo nesse segmento aí, que diz, olha, o IPVA é um imposto de competência dos Estados-membros, mas 50% fica com os municípios onde o veículo for licenciado. Outro exemplo, o imposto territorial rural é um imposto que pertence à competência tributária da União, mas 50% fica com os municípios. Se bem que, no que se refere ao ITR, Imposto Territorial Rural, caso o município queira fazer um convênio com a União, ele pode ficar com 100% da receita desse ITR. Então, observem que lá dentro da Constituição nós vamos encontrar dispositivos que atribuem competência tributária, dispositivos que limitam o poder de tributar, dispositivos que trazem um perfil mínimo sobre os impostos e dispositivos que repartem a receita tributária. Como este curso constitui-se apenas em noções de direito tributário, por sermos seletivos, e temos que adotar essa seletividade aqui, vamos trabalhar apenas esses dois primeiros pontos, atribuição de competência tributária e também, depois, limitações constitucionais do poder de tributar. Em estudo, a competência tributária. Pois bem, nós já sabemos que o Estado tem o poder de tributar. Só que o Brasil, diferentemente do Estado francês, é um Estado federal, é uma federação. Aqui nós temos uma ordem jurídica central, que é a União. Nós temos ordens jurídicas parciais, que são os Estados-membros e o Distrito Federal. E nós temos os estados divididos em municípios. Daí que a União tributa, daí que os estados tributam, daí que os municípios tributam. Daí que a Constituição reparte o poder de tributar entre as entidades da federação. Ou seja, partilha esse poder de tributar com a União, com os estados-membros do Distrito Federal e os municípios. De modo tal que a União tem uma parcela do poder de tributar, os Estados-membros têm uma parcela do poder de tributar e os municípios têm uma parcela do poder de tributar. O que é então competência tributária? É essa parcela do poder de tributar, outorgada pela própria Constituição. E a Constituição outorga essa parcela do poder de tributar a quem? As entidades da federação, União, Estado, Município, Distrito Federal. Para quê? Para cada uma criar seus tributos. Competência tributária é, pois, então, essa prerrogativa de criação de tributos pelas entidades da federação por respaldo constitucional. É a aptidão legislativa de criação de tributos. Então, nós já sabemos o que é competência tributária. Nós já sabemos o que é competência tributária. Podemos agora falar
em pelo menos uma das grandes características da competência tributária. Quais são as características da competência tributária? A primeira é a indelegabilidade. A competência tributária, ela é indelegável. Isto significa dizer que, como o ISS, Imposto sobre Serviços, pertence à competência tributária dos municípios, se determinado município não criar por lei o ISS, não pode o Estado-membro e também não pode a União instituir esse imposto, porque a competência é indelegável. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, pertence ao Estado-membro. Se o Estado-membro não criar o IPVA, não pode a União, substituindo o Estado, criar o IPVA, por força do princípio federativo, que por sinal é uma cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional pode alterar, certo, a Constituição quando se trata de cláusula pétrea como princípio federativo. Então a competência tributária é indelegável. Mas é preciso compreender melhor esse instituto da competência tributária. Quem detém competência tributária pode instituir o tributo, arrecadar o tributo, fiscalizar o tributo. Claro que para instituir o tributo precisa lei. Então só quem detém competência é quem pode expedir lei. União, Estado, município, Distrito Federal e municípios. Território não pode criar porque território pertence à União. Não tem competência tributária. Uma autarquia como o INSS não pode criar tributo porque não tem poder legislativo. Não é? Só quem tem competência tributária são as entidades políticas, são as entidades da federação. Mas as funções de arrecadação e as funções de fiscalização podem sim ser transferidas para uma outra pessoa jurídica, em princípio de direito público. Aí é preciso quando a entidade federativa, a entidade que cria o tributo, que é a entidade competente, quando ela atribui essas funções de arrecadação e de fiscalização para uma outra pessoa, aí nós vamos ter dois conceitos importantes: entidade competente e sujeito ativo. Assim, por exemplo, naquelas contribuições sociais, aquelas anuidades pagas pelos contadores ao Conselho Regional de Contabilidade. Aquela contribuição é federal, criada por lei federal, entidade competente, União. Mas quem arrecada e quem fiscaliza, ou seja, quem tem a capacidade tributária ativa é os Conselhos Regionais de Contabilidade. Então eles são um sujeito ativo. É claro que quem tem a capacidade tributária ativa, o sujeito ativo, não pode legislar sobre o tributo. Um outro exemplo, o Imposto Territorial Rural. Eu já lhes disse nesse mesmo vídeo que, caso o município queira, pode fazer um convênio com a União para ele, município, criar, arrecadar e fiscalizar. Pois bem, caso haja esse convênio, o município que arrecadar e fiscalizar o ITR, que é o Imposto de Competência da União, ele, município, é o sujeito ativo. E tudo isso decorre, certo, dessa questão da indelegabilidade da competência tributária. A parte de instituição jamais é delegada. No entanto, as funções de arrecadação e de fiscalização, sim. Existem outras características da competência tributária. Como, por exemplo, é imprescritível. Um exemplo é o Imposto sobre Grandes Fortunas, desde 1988, que está prevista a possibilidade de sua criação. A União não criou ainda. E prescreveu? Perdeu o direito de criar? Não, a competência tributária é imprescritível e é também irrenunciável. E agora, uma classificação de competência tributária. O ser humano, ele gosta de classificar, porque as classificações são poderosos recursos de aprendizagem, não é? Então, os objetos são classificáveis de diversas maneiras.
E as classificações são diferenciadas exatamente porque vai depender do parâmetro ou do critério de classificação. Eu posso classificar, por exemplo, algo em relação à cor vermelho, azul, amarelo, em relação ao tamanho grande, mediano ou pequeno. Enfim, as classificações são variáveis. Qual o critério que a gente vai utilizar agora para classificação da competência tributária? Número 1. Às vezes, a competência tributária ela é exercitada de forma cotidiana, rotineira, no dia a dia. É a competência tributária ordinária. Às vezes, ela é exercitada apenas excepcionalmente. É a competência tributária extraordinária. Então, primeiro critério, quanto ao exercício normal, regular, ordinário da competência ordinária ou competência extraordinária, quando ela é exercitada extraordinariamente, excepcionalmente. A competência ordinária, por sua vez, ela se subdivide na competência tributária privativa e na competência tributária comum. Por exemplo, no caso dos impostos, se nós observarmos o artigo 153 da Constituição Federal, vamos ver que ali a Constituição prevê os impostos da União em número de 7. Vamos lembrar os impostos da União: imposto sobre a importação, imposto sobre a exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre as rendas e proventos de qualquer natureza, o imposto territorial rural, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, e o imposto sobre grandes fortunas. 7 impostos de competência privativa da União. Só quem pode tributar esses fatos econômicos é a União. Se nós formos para o artigo 155 da Constituição, vamos encontrar agora a previsão constitucional para os impostos dos estados e do Distrito Federal em número de 3. O conhecidíssimo ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E, por fim, o ITCD, o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doação de quaisquer bens ou direitos. 3 impostos dos estados. Se a gente avançar e chegarmos ao artigo 156 da Constituição, vamos encontrar mais 3 impostos dos municípios agora, que é o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos por Ato Oneroso de Bens Imóveis ou Direitos Relativos a Bens Imóveis, ITBI, e o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, impostos são tributos de competência privativa, porque a Constituição denomina, elenca um a um que imposto a qual entidade da federação pertence. Porém, nós não iremos encontrar uma relação das taxas da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Nós não iremos encontrar uma relação das taxas das contribuições de melhorias dos estados e nem dos municípios. Por uma razão simples. A gente se lembra que o fato gerador das taxas e das contribuições de melhorias é a atuação do Estado. Ora, e quem atua? A União. E quem atua? O Estado-membro. E quem atua? O município. Então, todos atuam. Então, todos poderão criar taxas e contribuições de melhorias. Por isso que taxas e contribuições de melhorias são tributos de competência tributária comum. Mas é bom não confundir a competência tributária comum com 2 institutos, que é o Instituto da Bitributação e o Instituto da Bis in Idem. Na bitributação
eu teria duas entidades da federação, exemplo, União e Estado, tributando a mesma situação. Bitributação, de regra proibida pela Constituição. E a bis in idem. Uma só entidade da federação, exemplo, União, tributando uma vez, tributando outra vez, a mesma situação econômica. De regra também proibida. Mas existem as suas exceções. Por exemplo, na venda de mercadorias, no faturamento, incide tanto o PIS, de competência da União, como a COFINS, de competência da União. Eis aí uma tributação bis in idem. Esta permitida pela Constituição Federal. Então a gente discorreu sobre a competência tributária ordinária, que se subdividiu na competência privativa e na competência comum. E a competência comum não se confunde com a bitributação e nem com a bitributação tributação bis in idem, não é? São institutos diferenciados. Vamos agora para o outro lado, a competência tributária extraordinária, que é aquela que é exercitada de forma excepcional. Uma delas nós já vimos, que é a competência especial no que se refere aos empréstimos compulsórios. Lá no artigo 148, já vimos que a União pode criar empréstimo compulsório por lei complementar naquelas duas situações. Competência especial, extraordinária, só pode por lei complementar. Outra, a competência tributária extraordinária no sentido estrito da palavra, que é a possibilidade, segundo previsão do artigo 154, inciso 2, de a União, somente a União, criar o imposto extraordinário de guerra. E também a competência residual, prevista no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, segundo o qual a União, por lei complementar, pode criar outros impostos que não tenham fatos geradores ou base de cálculo igual àqueles impostos já previstos do 153 da União, do 155 dos Estados-membros e do 156 para os municípios. Quer dizer, pelo exercício da competência residual do 154.1, está proibida tanto a bis in idem como a bitributação. Diferentemente, ocorre com a competência tributária extraordinária no caso do imposto de guerra, porque aí pode, inclusive, haver bitributação e bis in idem, também numa situação de guerra. E assim, para a gente concluir esse módulozinho, esse módulo pequeno, precisamos falar, no caso, do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem status de Estado-membro, é um Estado-membro especial, mas ele não é dividido em município. Por isso que o Distrito Federal, ele tem a competência para tributar aqueles tributos estaduais e também os municipais. E o caso dos territórios. Território pertence à União. Hoje não existe nenhum território criado, mas a Constituição prevê a possibilidade de um ex-território voltar à condição de território, ou até um estado se transformar em território. Se o território não for dividido em município, a União fica com todos os tributos, estaduais, federais e municipais. Se o território for dividido em município, os municípios ficam com os tributos municipais e a União com os estaduais e com os federais. E aí a gente encerra esse ponto de competência tributária, certo? No próximo vídeo, a gente vai adentrar agora nas limitações constitucionais do poder de tributar. Até lá!